fizeram vários trabalhos para ver nosso fim. E veja só como que acaba essa história. Essa história de uma seguidora, presta bastante atenção que a história dela é muito interessante. Eu tinha exatamente 18 anos quando eu conheci um rapaz. Eu estava trabalhando numa loja de calçados e ele passou na frente da loja. Eu não vou dar muito detalhe sobre ele, mas o irmão dele trabalhava comigo. E num certo dia eu fui levar a marmita do irmão e nós acabamos tendo uma troca de olhares, assim, sabe? Um olhou pro outro, nada demais, mas a gente ficou se olhando. 2 dias depois, como eu sou nordestina e estava no mês de junho, tem muitas festas juninas, né? E eu gosto muito. E eu fui. E a gente se encontrou lá. A gente não combinou nada, simplesmente a gente se encontrou. Foi por acaso mesmo. E foi maravilhoso. E nós ficamos naquela festa, marcamos para mais vezes a gente se encontrar e conversar melhor, né? E foi amor à primeira vista. A gente se apaixonou, assim, a nossa convivência era muito boa. 2 anos depois a gente se casou. E depois de 2 longos anos, nós tivemos um filho. Era muito amor mesmo. Ele cuidava de mim, eu era tratada assim como uma princesa, uma rainha. Eu vivia um conto de fadas. Assim, a gente se aventurava muito no nosso casamento, nunca tinha rotina, era muito gostoso. E aí, quando o nosso filho fez 5 anos, começou a mudar a nossa vida. Infelizmente, ele começou a ficar diferente, começou a se interessar por farra, festa, enfim, querer curtir a vida, amizade, sabe? A nossa vida começou a desmoronar. Quase que eu dei um basta na minha vida por não aguentar mais, assim, porque era muito sofrimento. E o meu sonho acabou e eu tive que deixar o amor da minha vida, porque tinha jeito, né, gente, de ficar assim. De eu ficar passando por essa situação com ele desse jeito. Ele chorava e eu também, sem ninguém entender o que acontecia. Assim, ele me amava, mas ele não conseguia parar de fazer essas coisas e eu também não conseguia ficar com ele. Eu construí a minha vida, conheci outra pessoa, mas sabendo que não é a mesma coisa que antes. Passados 12 anos de separados, que a gente tinha se separado, né? Assim, eu ainda amando ele. Agora em 2024, mesmo ele tendo pouco contato comigo por conta do filho, ele pediu para falar comigo. Porque ele tinha algumas coisas para me contar que eu não sabia. E eu aceitei, né? Afinal, ele é o grande amor da minha vida. Eu precisava saber o que tinha acontecido na realidade, porque a nossa separação foi muito estranha. Mesmo sabendo que a gente não tinha mais jeito, porque eu estava casada. E aí ele me contou, que ele ficou sabendo que pra gente ver onde chega a maldade das pessoas. Olha só, a inveja do nosso relacionamento, das nossas condições financeiras que eram boas. Uma amiga da mãe dele teve uma ideia maligna, porque ele não quis saber da filha dela, né? E sem a mãe dele saber, ela se juntou com outras 2 mulheres, e mais a tia dele, que gostava também de fazer mal para os outros, fizeram vários trabalhos para ver o nosso fim. E aí sim, hoje eu entendo, né, o que aconteceu, porque naquela época eu entrei em depressão, tentei tirar minha vida. Assim, a gente não conseguiu ficar junto mesmo. Minha vida virou um verdadeiro inferno. E ele ficou doido, desnorteado, sem rumo. E hoje a gente se ama e sofre ainda por esse amor. Mas hoje a gente não pode mais ficar junto porque eu sou casada com outra pessoa, né? Há muitos anos já. Tenho minha vida, tive mais uma filha. Eu não sei porquê, mas eu vou ter que conviver com isso pro resto da minha vida. E para amenizar meu sofrimento, eu tive que vir para São Paulo para não ficar sofrendo, né? Por um amor impossível que eu não vou deixar a minha família agora, né? Por conta dele mesmo, porque aconteceu toda essa malignidade aí e de repente pode continuar. E aí eu trouxe esse relato para vocês, para falar o que vocês acham que eu faço, se tem solução, essa coisa que fizeram pra gente, que ainda me afeta. E essa é a minha história. Gente, uma história complicada, né? Mas eu deixo aí para vocês deixarem um conselho, uma palavra para ela, o que vocês acham. E se você tem uma história, manda para mim, que eu conto aqui. Me segue, compartilha, me segue lá no outro perfil, que é de testemunho, que é de oração, tá uma bênção, tá? E deixa seu comentário. Um beijo no teu coração e que Deus te abençoe.